Oi, Ivani. Boa Oi, noite. Andréia, Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Vamos convidar os nossos amigos. Vamos lá, Quem está vamos convidar. nessa jornada dessa semana de reconectar-se, Uhum. saúde, olhando para a saúde na dimensão física, mental, emocional e espiritual. Chamando o pessoal aqui. Boa noite, Li. Quem sentir aí de compartilhar com seus amigos, convidar para vivenciar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Vamos estar fazendo técnica. Então, Ivane. Oi, Lilian. Oi, Gi. Boa noite. É muito bom ter vocês aqui. Hoje é o nosso quinto encontro e quero hoje iniciar aí já convidando quem Dani, boa noite. Quem está chegando, quem está acompanhando o movimento, para inspirar a mente, começar um processo de desacelerar o campo de vocês. Ontem nós falamos que existe várias técnicas e formas de cuidado aos nossos traumas, né? Formas de desprogramar crenças. O Ilê e a Ivani trouxe algumas possibilidades dessa autorregulação através do conhecimento da neurociência, de exercícios regulatórios que podem ser feitos tanto como é que é up-down, né, Ivani? E como é que é a outra expressão? Up-down. É top-down, de cima para baixo, e down-up, de baixo para cima. Então, são formas que a gente pode trazer do nosso corpo para nossa mente a consciência do que nós estamos sentindo, do que está precisando, assim como da nossa consciência para o nosso corpo. E em complemento, eu também trouxe que nós estaremos abordando hoje as práticas, os tratamentos vibracionais, que são práticas integrativas e complementares, que vêm complementando a os processos de tratamento que nós fizemos, trazendo a consciência que desde o início nós somos uma complexidade entre alma, mente e corpo. E o que é tratamentos vibracionais? O que é a energia que nós trabalhamos dentro do reconectar-se terapeuticamente e que produz efeitos na vida, no corpo, na essência de cada pessoa que passa pelo reconectar-se, assim como pelos atendimentos conosco. Como eu
coloquei para vocês em alguma dessas lives, eu e Ivane temos uma caminhada de formação dentro destes processos. E a Ivane me auxiliou, estudou muito comigo dentro do meu processo de formação na tese de doutorado. E a minha tese, ela traz o cuidado vibracional como uma prática da enfermagem através da mesa psiônica. O que é a mesa psiônica? Ela é um instrumento que, através da radiestesia e da radiônica, nos permite fazer um escaneamento do campo vibracional e fazer um tratamento. Existem ferramentas como florais. Eu estou sem áudio? Tá me ouvindo, Ivane? Sim, tô te ouvindo. Ney, eu Estou. acho que net, boa noite. Aqui tá tranquilo, tô ouvindo normal. Tá. Boa noite, Kelly. E dentro desse processo da radiestesia, da radiônica, desse processo de escaneamento da energia, eu queria falar um pouquinho para vocês, antes da gente falar do que está fora de nós, aquilo que está dentro de nós. Existem várias linhas, várias formas de nós abordarmos, obrigada, esse conceito de energia. Mas nós trabalhamos a partir da constituição física, da matéria. O nosso cérebro, ele tem diversas ondas. Onda beta, onda teta, onda alfa, que são ondas que oscilam durante o dia. E uma das ondas, que é a onda teta, ela permite, essa onda é a onda pré-sono. Sabe quando nós entramos naquele estado de relaxamento, que nos sentimos mais... Não quero pensar em nada. Essa onda, ela favorece, ela nos permite baixar o nível de... Essa região frontal, que se chama córtex pré-frontal, é uma área onde, em estado delta, é delta, né, Ivane? Ele fica hiperativado, como discernindo, julgando todas as informações que estão no meio. Então, certo e errado, bem ou mal, bom ou ruim, gosto ou não gosto. E aí eu volto a dizer para quem chegou agora, eu vou pedir que vocês se conectem, inspirando já, vão me ouvindo, mas vão já permitindo sentir o campo. E conforme vocês forem sentindo, podem escrever o tema que vocês, ou depois vocês vão colocando o tema que vocês gostariam de trabalhar, quem desejar compartilhar. Voltando, quando a gente bate essa frequência, a gente entra na área de relaxamento. Por isso que a neuro, ela fala muito sobre a questão respiratória. O quanto é importante a gente fazer esse exercício respiratório para fazer essa autorregulação do corpo. Quando nós entramos nessas frequências cerebrais, automaticamente as nossas células respondem. As nossas células, elas são compostas por inúmeros elementos: zinco, sódio, potássio, magnésio, oxigênio, água. Tudo isso, eu costumo brincar, falar sobre isso como nós temos um resumo da tabela periódica no nosso organismo. E tudo isso causa uma combustão eletroquímica. Então, o nosso corpo, ele é um grande experimento a todo tempo. E quando esses elementos se encontram, essas reações, eles geram energia. Essa energia,
Para que exista energia, existe calor. Oi, Thalita. Esse calor, ele forma a nossa temperatura. E essa temperatura, ela é regulada por uma pressão. Basicamente, existe a nossa pele, a nossa estrutura corporal, porque existe a todo tempo esse mecanismo de regulação de temperatura e de pressão. Isso é que permite o nosso corpo não dissociar, o nosso corpo nem elevar a temperatura a ponto que as nossas células se desidratariam e o nosso corpo iria parar, ou a nível que o nosso corpo congelasse e também iria parar. A partir desse mecanismo, dessa regulação que existe, a nossa temperatura, junto com a pressão, ela extravasa. A pele, ela é uma camada mais densa, mas microscopicamente ela é só um emaranhado de células aglomeradas. E essa temperatura de tudo que está acontecendo expande do meu corpo. Quando essa temperatura expande regulada por essa pressão, se forma o que nós chamamos de campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é onde, através de técnicas vibracionais, com instrumentos, como o pêndulo, né, que trabalha dentro dessa linha da radiestesia, da radiônica, a gente pode fazer a leitura de tudo que o nosso corpo está precisando. O nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções e a parte espiritual. Então, as técnicas, elas funcionam como uma possibilidade de um raio-x que permite escanear e verificar partes do nosso corpo. Conforme nós vamos estudando e aprendendo e aplicando isso, entendendo da mesma forma que nós podemos tomar um remédio que cura a nossa célula de dentro para fora, eu também posso tratar de fora para dentro. Só que a diferença é que o remédio, ele age numa determinada área específica para resolver aquilo ali que precisa ser resolvido. Quando eu trabalho com um tratamento vibracional, ele age na área que eu preciso e expande uma regulação em todo o sistema do meu organismo. E esse movimento, ele reorganiza as células dentro do nosso corpo. A partir dessa reorganização celular que acontece, ocorre uma formação de um novo campo de energia. E é isso que vai fazendo a liberação das camadas de trauma, das camadas de crença e refletindo no físico, na imagem, na diminuição dos processos inflamatórios, nas curas físicas que vão acontecendo, nas transformações que as pessoas vão vivendo, que quem vive esses processos relata. Então, são mecanismos que existem possíveis de nós acessarmos e produzirmos a saúde. Como a Ivani colocou, todos os tratamentos, na outra live, todos os tratamentos funcionam de forma complementar. Ou seja, existem situações onde a matéria, o corpo físico, já existe um desgaste de longo tempo naquela célula. Então, nós precisamos cuidar daquela parte específica. Por exemplo, assim como suplementação de vitaminas, de sais, de minerais. Isso é da matéria, isso é do corpo físico. Nós precisamos cuidar disso. Mas a gente tem que nós precisamos entender o que causa esse desgaste, sem
Sem falar dos processos naturais de envelhecimento, quando existe um adoecimento. E aí nós fizemos a regulação aonde é emanado para esse canal que regula aquele órgão, aquela parte do corpo. Isso é feito através dessas alterações na frequência cerebral. E essa é a magia, né? A gente utiliza a palavra magia, mas são reações químicas, neuronais, eletroquímicas, neuroquímicas que acontecem no nosso corpo. Isso é fisiologia, é anatomia, é compreender e olhar para a complexidade da nossa existência, do nosso corpo